Olá! Hoje é o nosso quinto e último encontro da jornada para mães típicas e atípicas, para que a gente possa entender o que é capacitismo e como evitar esse preconceito. E a minha co-apresentadora é a Isa Andrade, que já deve estar entrando. A especial de hoje é a Jéssica Borges. Ela é mulher autista, tem TDAH, ela é mãe do Ravi e é uma profissional da inclusão. Então, muito bem-vinda, Isa. Que gostoso que você está aqui. Achou ela? Vamos ver, agora ela está entrando. Ah, agora sim. Olá, Jéssica. Que Oi, prazer imenso te receber obrigada. aqui no canal. Eu sou a Obrigada. Fernanda, eu sou branca, eu tenho cabelos castanhos, estou vestindo um colar laranja, uma blusa preta e atrás de mim tem umas prateleiras com livros. Boa tarde, todo mundo. Obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Sou uma mulher parda, de cabelos castanhos escuros e lisos. Estou sentada de frente para a câmera e uso óculos de armação transparente. Estou com uma jaqueta jeans e um cachecol, porque aqui está frio, e atrás de mim uma parede verde. Seja bem-vinda, Jéssica. Eu sou Obrigada. Isa, sou uma mulher branca, cabelos loiros, tô com uma blusa laranja e atrás de mim tem uma parede cinza com um quadro à minha esquerda. Seja bem-vinda. Obrigada. Jéssica, o que é que o que a gente pode fazer para essa nossa live fluir? Tem alguma coisa que a gente poderia fazer durante esses 25 minutos que teremos juntas? Vocês podem fazer perguntas caso queiram em relação ao tema. Ok, mas mais alguma Eu, coisa? Acho que tá tudo certo. Tá tudo certo? Tá bom. Nossa, estamos super felizes que você está aqui para contar um pouquinho da sua experiência. Esse é o nosso último dia de lives e as pessoas estão ganhando bastante consciência, até nem sabiam que existia o termo capacitismo, né? Agora já entendem, já sabem o que é. E eu acho que o tema que você escolheu para falar hoje foi super apropriado para a gente fazer aqui o encerramento da nossa jornada, que se chama Os Impactos do Capacitismo na Vida de Pessoas com Deficiência. E você colocou aqui infantilização, invalidação, silenciamento e ainda tem o etc. Então, eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho de cada um deles, mas antes, eu acho que seria legal contar um pouquinho da sua história, né? Como é que você entrou nesse mundo assim para ser uma profissional de inclusão? Primeiramente, eu me chamo Jéssica Borges, eu tenho 30 anos, sou uma mulher diagnosticada autista tardiamente. O meu diagnóstico veio depois do diagnóstico do meu filho. E eu acabei entrando nessa área porque eu sempre gostei de educação. Eu já estava me especializando em educação inclusiva, né? E quando eu tive o diagnóstico do meu filho, foi quando eu tive o meu primeiro contato com preconceito diretamente, né? Ele é um preconceito pautado na construção social. Então, ele trabalha de forma muito sutil na nossa sociedade, nas pequenas ações das pessoas. E eu não sabia disso, eu não tinha ideia do que era o capacitismo em si, até vivenciar uma situação de segregação, que foi a questão da negativa de vaga dentro da escola, né? Porque qual é o maior motivador de negar uma vaga para uma criança com deficiência no âmbito escolar? É por conta da crença, né? A nossa sociedade, ela foi educada para segregar e excluir quem é diferente. A gente não está preparado, a sociedade não foi preparada para lidar com pessoas com deficiência. E isso é em virtude do preconceito. Então, estou trabalhando nessa área com muita, como eu posso dizer, propriedade, porque por ser uma mulher com deficiência, né,
eu vivencio também os reflexos desse preconceito. O meu diagnóstico chegou depois de estar estudando a respeito do assunto. Eu também sou TDAH, eu tive o primeiro diagnóstico de TDAH ainda na adolescência. E foi em 2020 que eu me encorajei de buscar um diagnóstico, de fazer avaliação diagnóstica, porque eu estava desconfiada do espectro. E, assim, falar dos impactos desse preconceito na nossa vivência é falar das problemáticas que ele traz pra gente, sabe? Eu gosto de dizer que é esse preconceito que dita a disposição dos nossos corpos nos espaços sociais. Se a gente vai conseguir acessar uma boa escola, se a gente vai conseguir acessar uma universidade, se a gente vai conseguir acessar o mercado de trabalho, tudo por conta do preconceito, né? Esse preconceito ele não é novo, ainda que a palavra ela só esteja sendo disseminada agora, né? Ainda que as pessoas estejam tomando conhecimento só agora dessa palavra, esse preconceito ele sempre existiu. A gente tem indícios de lá que na Idade Média a gente já tem registro de pessoas com deficiência sofrendo os impactos do capacitismo, que é o que as pessoas que nasciam com deficiência física, as famílias eram autorizadas a jogar as crianças de penhasco, sabe? Porque elas tinham nascido com uma deficiência, com uma deformidade física. Então, isso já é o preconceito ali, sabe? Desde sempre a gente teve a Revolução Industrial, que pautou aí o corpo da pessoa com deficiência como um corpo que não pode produzir. E a gente tem aí, hoje, né, a gente ainda vivencia os impactos dele, assim. Ora ele se traja de boa intenção, ora de preocupação. Então, eu acho que é ele que está no topo ali, determinando aonde que a gente vai, que tipo de espaço que a gente vai ocupar enquanto pessoa com deficiência, sabe? Eu penso que esse assunto falar sobre uma reflexão para dentro de si, de se perguntar mesmo do porquê que essas pessoas não estão nesses espaços. Qual é o maior motivador disso? Porque não tem, né? Se as outras pessoas acessam tudo por serem quem são, por qual motivo pessoas com deficiência não podem acessar, sabe? Também. Uhum. Então, eu falo de deficiência porque o autismo, para fins legais, ele é deficiência. E hoje nós somos 49 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. Uau. E só 0,7% está no mercado de trabalho. Desses 0,7% de 49 milhões, a gente nem sabe quais tipos de deficiência, sabe? Porque o que se sabe é que existe uma hierarquização do tipo de deficiência para estar dentro das empresas, porque as Uau. empresas entendem que é mais cômodo pagar a multa para não ter que fazer a contratação de alguém com deficiência, porque elas entendem que é mais caro estruturar os espaços, o espaço dela, tornar o espaço acessível para que tenha todo tipo de diversidade dentro desses lugares, sabe? Então, eu faço muita reflexão, assim, muito questionamento. Eu acho que o capacitismo em si é um termo que me causa várias perguntas internas, assim. Eu acho que é muito bom a gente se perguntar sobre esses impactos, porque eu acredito que a gente precisa dessas perguntas para a gente olhar depois para as nossas ações, para as nossas crenças, né, diária, em que lugar que a gente está colocando aquela pessoa, né? Porque o capacitismo é isso, é o padrão de corpo certo, de normalidade, né? Que se criou para a pessoa com deficiência, mas o contrário de pessoa com deficiência não é ineficiência, né? Não tem nada a ver. Então, assim, criou-se um padrão a ser seguido de corpo, e em algum momento determinaram que nós não somos pessoas normais, sendo que a gente nasceu com essas características de nascença, né? Então, assim, esses números dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, fazem a gente questionar do porquê,
né? É o mito da capacidade, de olhar para o nosso corpo e presumir incapacidade. Hum. Automaticamente faz com que você enxergue aquela pessoa e você acha ou acredita que ela não é capaz de estar ocupando esses lugares, sabe? Eu acredito que vocês nunca tenham visto nenhuma pessoa com deficiência ocupando um cargo de liderança numa empresa. Eu estava conversando sobre isso com uma outra amiga que também é autista, e a gente estava um pouco, causa um pouco de revolta, sabe? Assim, porque a gente estava conversando sobre o mercado de trabalho mesmo. A gente tem pessoas com deficiências que têm formações, que são tem doutorado, tem mestrado, são pessoas que exercem a sua profissão assim como ninguém, mas o que é ofertado para elas é um cargo de Subemprego. almoxarifado. Um Exatamente. Tá? subemprego. Por qual motivo, né? É presumir capacidade de achar que aquela pessoa é inferior só porque ela tem deficiência. Esse que é o capacitismo, né? E aí essa ideia ele já para nós que somos autistas, essa questão da infantilização, ela prejudica muito a nossa vida, porque a gente é visto como anjo, como pessoa especial, além de ser um termo que é ultrapassado, porque né, não existe especial porque se a gente precisa lutar, travar uma batalha diária todo dia para acessar direitos básicos que pessoas sem deficiência não precisam, sabe? E simplesmente pelo mesmo motivo. Então, assim, a infantilização, ela viola muito os nossos direitos enquanto cidadão. Por exemplo, me chamar de anjo remete à ideia do anjo, da pessoa pura, da pessoa que não tem maldade, da pessoa que não tem sentimentos, da pessoa que não pode se relacionar. E a gente está vivenciando. Tem vários autistas nas redes hoje mostrando que a gente vive como qualquer outra pessoa. A gente tem filho, a gente constitui família, a gente se relaciona, a gente tem amigos, a gente estuda. Ainda que para isso precisamos de uma carga de suporte bem alto, sabe? Então, a infantilização também é algo que impacta as nossas rotinas diárias, porque se a mídia conta que o autista é o ser puro, sem defesas, o ser que não é capaz de responder por si, apesar de terem autistas que não são por conta das limitações, né, de fala, de linguagem, aí quando você se depara com um autista como eu, você vai se questionar, você vai invalidar o meu diagnóstico. Você vai invalidar e você vai apagar todas as barreiras que eu enfrentei para chegar aqui sem o diagnóstico, né? Então, assim, a gente vivencia isso também dentro dos consultórios médicos, né? De autistas que são verbais, como eu, estão em busca de diagnóstico e chegam dentro de consultórios médicos também são invalidados por isso, porque a gente fala, porque a gente tem uma vida funcional. Só que isso, viver, transitar na sociedade, trabalhar, é um direito pleno de qualquer cidadão, né? E eu fazer isso não minimiza as minhas dificuldades e para que eu funcione, né? Eles dizem que a gente tem autofuncionamento, mas para eu ter esse autofuncionamento, eu tenho uma gama de profissionais me oferecendo um suporte de base. E isso é porque eu sou uma exceção, né? Ter esse suporte é um privilégio hoje dentro da nossa, né, da sociedade brasileira, assim. Então, quando a gente tem o problema da infantilização, de chamar uma pessoa com autismo anjo ou uma pessoa especial, é um problema que a gente quer evitar a todo custo. E qual seria o antídoto para isso? Seria ver a pessoa como um todo, ver a Jéssica pela Jéssica, né? Exatamente, Que é porque uma pessoa que a tem uma pessoa vem característica. antes, a pessoa vem antes da deficiência, né? Tanto é que está lá na ONU, na última convenção da ONU está assim. A pessoa ela vem antes da deficiência. O termo correto é pessoa com deficiência, mas caso você tenha oportunidade de conversar com a pessoa, pergunte pelo nome dela, que é o correto, né? Então, é enxergar a pessoa
antes. E é isso que você disse, sabe? Além do autismo, eu tenho tantas outras características que me compõem enquanto pessoa, né? Apesar de que, assim, o autismo, ele é intrínseco a mim. Tudo que eu faço é por conta do autismo, né? O meu cérebro é autista, ele funciona de maneira autística. Então, Uhum. tudo que eu faço, o autismo está interligado. Mas não quer dizer que eu me resuma somente a ele. Então, você presumir que a pessoa é um anjo, né? Ainda que, assim, a gente sabe a diferença do... Quando você está chamando, você fala que a pessoa é um anjinho de forma carinhosa, não para dizer que aquela pessoa ali é um anjo, para, como é que eu posso dizer? Invisibilizar a existência dela enquanto pessoa humana. Eu sei, eu entendo a gente entende a diferença, sabe? Assim, então, eu acho que é um termo que nos desumaniza, ainda mais porque anjo não precisa de direitos, anjo não precisa de escola, anjo não precisa de políticas públicas, e a gente precisa disso tudo para viver, né? Para acessar o básico. Então, acho que é mais ou menos por aí. Uhum. Ok, muito bom, muito bem explicado. E em relação à invalidação? A invalidação, eu acho que eu converso, dialogo bastante com pessoas autistas como eu, e antes eu achava que a invalidação ela vinha só para quem é autista de suporte nível 1, né? Os suportes eles existem para diferenciar o tipo de base, de apoio, de suporte mesmo que a pessoa autista precisa, não para diferenciar o nível do autismo. Porque eu sou suporte leve, mas eu preciso de uma fono, de terapia ocupacional, de psicoterapia para funcionar. Então, para mim, não tem nada de leve, né? Esse leve me impacta todo dia. Mas a gente recebe, pelo menos aqui nas redes sociais, é muito comum, dentro dos consultórios médicos, como eu tinha dito para vocês, a invalidação de negligenciar mesmo que a gente tem algum tipo de deficiência só porque a gente não é o padrão esperado pela pessoa, sabe? É olhar para a pessoa e falar, não, você não pode ser autista, você não é autista, mas além disso ser totalmente, eu chamo de microviolência, também invalidar o trabalho dos profissionais especialistas que me avaliaram, os anos de estudos dessas pessoas que me avaliaram, sabe? E anular todas as questões que me trouxeram até aqui. Porque, por exemplo, a gente tem os últimos dados do CDC, que é o Centro de Doenças lá americano, dos Estados Unidos, que eles apontaram que pessoas autistas de suporte nível leve são 9 vezes mais propensos à depressão. Por quê? Porque a gente se sente inadequado, né? Uhum. E aí a gente chega. Eu acho que toda essa discussão é uma discussão de política pública. Quando eu tô falando disso, gente, eu não tô falando de governo, não, eu tô falando da nossa vida mesmo, do nosso existir, da gente precisar de questões básicas de acesso para viver, né? Enfim. Mas faz sentido, porque se a gente tiver É porque regras e políticas, isso as ajuda a pessoas acham ampliar a que consciência e fazer isso, porque as mudanças pessoas acham em que grandes autismo escalas. As pessoas acham que autismo e política não se misturam, mas quando a gente está falando de política, a gente não está falando de político, a gente está falando do fazer, do debate, de Ações participar. afirmativas do Estado, né? Exatamente. Então, Ações assim, afirmativas. isso. E aí, por exemplo, acessar um diagnóstico é um privilégio. É caro para você ter a oportunidade de você fazer essa avaliação com um profissional adequado, especializado, não é barato. Então, se a gente está falando do cenário brasileiro, a gente sabe que metade dessas pessoas não vão conseguir ter acesso ao diagnóstico, que foi o que aconteceu comigo. Isso que eu ia dizer, você teve um diagnóstico tardio. Só através do seu filho é que você começou a suspeitar que você tinha, que você se enquadrava ali. Isso, e aí a minha mãe eram as informações que a minha mãe tinha naquela época, né? Naquela época, tipo, 20 anos atrás, o autismo era visto como uma doença. As pessoas autistas, elas viviam institucionalizadas dentro dos, né, dos manicômios. Então, assim,
naquela época realmente era impossível que eu tivesse o diagnóstico. Enfim, então assim, a maioria desses autistas, né, de suporte nível leve como eu, vão chegar ali na fase adulta com diversas questões de transtornos mentais, depressão, ansiedade. A gente tem um número alto de suicídios na nossa comunidade, sabe? Por conta da invalidação, né? Porque para você acessar o diagnóstico é um parto, digamos assim. Sim. E aí não é qualquer profissional que consegue te avaliar. E aí entram as outras questões, né? Questões sociais, questões de raça, gênero, enfim. Então, a gente tem um custo muito alto e são dados mesmo. Né? Na nossa comunidade, a gente tem dados da Unicamp também, da Unicamp não, do CDC também, da OMS, de que autistas de suporte nível leve são 4 vezes mais propensos a cometer suicídio. E aí a gente leva também para outro ponto, que a gente tem uma pesquisa feita pela Unicamp, acho que foi 2020, 2019, se eu não me engano, que no Brasil inteiro nós só temos 2.000 autistas menos de 2.000 autistas nas universidades brasileiras. Então, o que esses números revelam? Eles revelam problemas de toda ordem, ética, legal, moral. Por que essas pessoas não estão chegando nesses espaços? Uhum. Porque não tem programa de capacitação para professor, para ele se especializar em deficiência, né? Eles não querem, tem essa questão também, porque não adianta. Eu costumo dar palestras para professores e eu sempre digo isso para eles. Não adianta vocês fazerem 1.000 especializações, 1.000 cursos, vocês terem 1.000 manejos para serem aplicados se vocês não se responsabilizarem socialmente, sabe? É o querer fazer mesmo, tornar a sociedade mais inclusiva e mais justa para todo mundo. Então, essa questão Então, da a invalidação é quando as pessoas tratam alguém que tem, por exemplo, autismo, uma deficiência, como se aquilo não fosse nada, não existisse, até às vezes vem de um lugar de uma boa intenção. Nossa, mas nem parece que você é autista, né? E eu acho que isso deve ferir tanto, porque é como invalidar que eu tenho uma condição e invalidar os profissionais que te diagnosticaram com isso. Eu Exatamente. compreendi dessa maneira. E então, qual seria um antídoto, né? O que poderíamos dizer? Que linguagem mais inclusiva ou que atitude é mais inclusiva, além de mudar as políticas? Eu sei que nesse momento eu não estou nessa postura de mudar a política, mas a gente pode talvez mudar a nossa postura individualmente, ou como se somos professores ou empreendedores, contratar. O que mais a gente poderia fazer? O que poderia sair da nossa boca que fosse uma validação que você já escutou, que falou, Sim. uau, essa Eu fala acho dessa que pessoa me valida. sim. Eu acho que, sobretudo, respeitar como uma pessoa que faz parte da diversidade humana, que tem direito de estar ali, de acessar os direitos dela como qualquer outra pessoa, sabe? Não questionar coisas mínimas, como o acesso a uma fila preferencial, o acesso a uma vaga de estacionamento preferencial. Isso não é favor. Isso é Direitos não são direito. privilégios. Direito é direito. Isso. E assim, eu acredito que, eu costumo falar muito isso, que fazer parte da luta anticapacitista é querer todo dia, é uma vontade de todo dia de não invalidar a pessoa, de não olhar para a pessoa e colocá-la numa caixinha, de enxergá-la como uma pessoa que não vai conseguir chegar onde quer chegar, sabe? Não supervalorizar a pessoa com deficiência, porque as pessoas acham que a gente tem uma vida muito difícil, uma vida muito ruim por a gente ser quem é, mas na verdade eu acredito que a deficiência ela acontece no encontro da gente com o ambiente. Se a gente não tivesse que enfrentar tanta barreira, né, tanta falta de discriminação mesmo, porque é natural das pessoas discriminarem as pessoas com deficiência, sabe? Isso é, como eu tinha dito, uma construção social. Então, eu penso que é a vontade de incluir todo dia, porque a inclusão ela é sobre todo mundo, não só sobre as pessoas com deficiência, né? Eu gosto muito de dizer que a inclusão ela é principalmente sobre aqueles que acham que esse tema não lhes diz respeito. E é o quê? Como ser inclusivo? Como ser anticapacitista?
é cobrar os responsáveis, né, do Estado, é você observar na escola do seu filho como que é o tratamento da escola para as pessoas com deficiência, é você observar nos lugares que você vai por que que não tem pessoa com deficiência ali, é você questionar a acessibilidade dos locais que você frequenta, porque a gente não está nesses espaços ainda, porque a gente não é escutado, né? Os locais, as estruturas de tudo, elas não foram construídas junto com as pessoas com deficiência. A nossa participação plena é o ouvir, é a escuta efetiva, é a participação. Por exemplo, a gente teve aí a história de uma colega que ela é autista e ela não conseguiu acessar a Universidade de Minas Gerais porque o perito que avaliou diz que ela não era autista suficiente. Isso é uma invalidação, sabe? Então, assim, Autista é suficiente. então, assim, Eu não consigo nem imaginar isso. Olha, você não é branco o suficiente, ou mulher suficiente. exatamente. É muito. Isso. Não E dá para aí conceber. leva para um questionamento, sabe? Será que Uhum. tem essa pessoa, ela teve um preparo? Essa pessoa claramente não teve, mas assim, por que que não chamam uma pessoa com deficiência para participar da construção desse tipo de formulário, né? E eu acho que é um problema de base, assim, é a modificação dos cursos, né, da grade curricular desses cursos de graduação, de falar sobre o modelo social da deficiência que enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa como ela é, não como uma pessoa que precisa de conserto, uma pessoa que precisa de cura. A gente não precisa de cura, é a sociedade que precisa se curar do preconceito, sabe? Eu acho que é basicamente isso mesmo, é Aham. questionar, se questionar. Você tem amigos com deficiência? Você tem pessoas com deficiência que fazem parte do seu ciclo de afeto. Por que não? Por que que você não tem contato com essas pessoas? Hum. Siga pessoas com deficiência nas redes sociais, escutem o que elas têm para ouvir. Não acho que é vitimismo, mimimi, é uma dor, né? A gente está aqui lutando pelo direito de existir, de acessar direitos como qualquer outra pessoa. Então, acho que é basicamente isso. A escuta afetiva é a troca, é o diálogo e é a tentativa diária de fazer parte dessa luta, construindo, escutando, fortalecendo, convidando para diálogos como esse, que é muito importante. E é isso, ouvindo o que a gente tem a dizer. Excelente. Não porque tem que, mas porque a gente quer. Porque Isso. isso é uma oportunidade para a gente poder contribuir e abrir espaço para vocês contribuírem. Não tem nós e vocês, somos todos, né? Somos Exatamente. todos humanos. Não faço isso porque eu tinha que, eu faço isso com prazer. Uau, eu não tinha visto antes que eu não tinha aberto essa oportunidade, né? Fazer com o coração mesmo. Olha, o nosso tempo está curto, mas vamos mergulhar no terceiro sobre silenciamento. O silenciamento é isso que você acabou de comentar. É a falta das pessoas com deficiência nesses debates, sabe? Decisões importantes sobre as nossas vidas sem que a gente participe. Tanto é que o nosso lema na ONU é nada sobre nós sem nós. A gente precisa dessa participação plena para a gente construir uma sociedade mais inclusiva e mais justa para todo mundo. Como que você vai construir espaços e locais acessíveis se você não tem ali a participação das pessoas com deficiência, que é as pessoas que precisam dela para estar nos espaços, sabe? Uhum. Então, até em filmes a gente vê muito, né, as pessoas com deficiência sendo retratadas na mídia, mas são atores que não têm nenhum tipo de deficiência. A gente chama isso de creep face. Inclusive, eu deixo aqui uma indicação de documentário no Netflix que se chama Por favor. Creep Camp. Ele é muito bom, é um documentário que fala sobre a história da pessoa com deficiência. E é muito importante, sabe? É entender que como o capacitismo nos impacta, por exemplo, por que que não tem atores com deficiência interpretando eles mesmos, sabe? E eles chamam outras pessoas para interpretar.
é presumir capacidade, é silenciar a nossa voz para que a gente não fale. É justamente por isso que o capacitismo ele ainda é tão presente nas nossas vivências diárias, porque as pessoas não escutam o que a gente tem para dizer, né? A nossa voz é silenciada, não é escutada. Então, como é que eu posso dizer? Ele vai se remontando, né? E vai se trajando cada vez mais de diversas formas. Então, se você tem um, um espaço e você quer falar sobre deficiência, você não convida a pessoa com deficiência, você está silenciando a luta dessa pessoa, sabe? É convidar para o diálogo, convidar para a construção dos espaços, dos locais, né? É a participação plena mesmo e efetiva da gente nos ambientes. Essa frase, realmente, nada sobre nós sem nós é para a vida. Exatamente. É o nosso lema, foi o nosso lema na Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu queria indicar um filme também, chama Meu Nome é Daniel. É de um grande Sim. amigo meu, ele Nossa, é diretor. ele é maravilhoso. Você conhece? Aham. Que lindo! Já assisti. Ele é um amigo muito querido e, enfim, ele me convidava a dizer, Isa, você é capacitista, você está sendo capacitista com o João. Ele foi um grande convite e o filme também é muito maravilhoso. Assistam, o filme sobre a história dele, muito fantástico. Isso. E não tenho vergonha de se reconhecer em capacitista. Eu acho que vergonhoso é você continuar sendo parte dessa estrutura. Se reconhecer como capacitista é o primeiro passo para mudar. Para você mudar, para você participar da mudança de sociedade. Porque todo mundo diz que quer deixar um mundo melhor para os seus filhos diariamente. Todo mundo quer um mundo melhor, mas ninguém quer fazer parte dessa mudança. Então é importante se reconhecer. Eu acho que você se reconhecer como parte do problema é você também fazer parte da solução disso. Somos parte do problema, sem sombra de dúvidas. Então, acho que é isso. Ser aliado nessa luta, o primeiro passo de tudo é se reconhecer capacitista, porque isso não tem a ver com como é que eu posso dizer, com seu princípio, mas é com valor ético e moral, né? Porque as pessoas acham que se reconhecer preconceituosas, elas estão automaticamente se tornando pessoas ruins. Não. A gente foi educado, né, nessa estrutura e a gente pode fazer parte dessa mudança, exatamente. Mas tem que vir de dentro, tem que querer, não adianta. Então, agora eu já não vou poder falar que é ponto cego, né? Não, tem alguns termos assim que não são legais, sabe? A gente vai ter que mudar. Retardado, mongol. Demência. Estou fingindo demência. Você tá cego, que mancada. Porque isso é usar as deficiências diversas de forma pejorativa, sabe? Então, são algumas terminologias aí que também fazem parte da estrutura que é o capacitismo, mas entender é importante para que a gente olhe de fato para as nossas ações diárias e se questionar para saber se não está ferindo ninguém, sabe? Sim. Entender que isso não é frescura, não é mimimi, é para a gente viver numa sociedade acolhedora aí para todo mundo. Nossa, muito obrigada por trazer a sua voz, a sua experiência, a sua sabedoria. E a gente tem perguntado para todas as nossas convidadas 2 perguntas. E a primeira delas quer lançar a Isa? Pode ser. Qual foi a lição, né, mais transformadora que você aprendeu nessa trajetória por conta da deficiência mesmo? Eu acredito que eu vivencio essa lição todo dia de construir uma sociedade mais inclusiva, sabe? Para que todas as pessoas estejam nelas, inseridas. Sejam vistas. Exatamente, sendo quem são, sem ser julgado, sem ser excluído por conta disso. Acho que eu vivencio isso diariamente, né? Por conta dos aspectos que me afetam, que afetam meu filho. E acredito que é isso. Eu penso que eu esteja fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora é uma micro-revolução, é abrindo portas, é conversando com pessoas, é ampliando o debate, ampliando as conversas, que eu acho que é por aí que a gente constrói um mundo melhor, sabe? Maravilhosa. É isso aí. A nossa segunda pergunta parece que você já respondeu, mas eu vou fazer mesmo assim, se você quiser
terminar talvez com alguma frase, algo que seja um mantra seu, fica à vontade. O que você deseja para a nossa sociedade? Eu desejo uma educação de qualidade para todos. Eu desejo afeto, acesso, saúde. Eu desejo que o futuro seja realmente um futuro acessível, porque ele precisa ser acessível, ele precisa ser antirracista, ele precisa ser anticapacitista, ou ele não será. E que as mudanças que a gente precisa, elas nunca foram sobre combater pessoas, nem consertar e curar pessoas, mas sim sobre todo o resto. Acho que é isso. Muito. É isso aí. É isso aí. Maravilhoso. Integração, né? Integração. E eu acho que Nossa, muitas vezes a gente não faz por medo, não faz porque não sabe, não faz porque às vezes não se interessa, mas quanto mais pessoas falarem, mais aquilo vai virando a normalidade. E eu também desejo essa sociedade. Isa Andrade, foi um prazer nossa, foi um co-apresentar prazer. essa jornada com você. Nossa, eu Nossa, meu aprendi. coração e a minha alma estão nutridas, mas com certeza eu enxergo mais Eu e também, Fê. incluo Enxergo mais, porque mais. para o anticapacitismo a gente precisa, como a Jéssica falou, de educação, formação de base e convívio social. Essas três É, coisas é que estruturam essa luta, né? Então, é só o começo, Fê. Eu vejo como um começo. Entender e que eu, esse incômodo que a gente sente quando a gente fala, meu Deus, que pessoa que eu sou capacitista, que eu excluo. Mas é entender que esse incômodo, ele também é um lugar para você se expandir, sabe? Com De você certeza, de criar, responsabilidade para fazer algo. exatamente, é o que a gente diz, Jéssica, em disciplina positiva, um desafio de comportamento, na verdade, é uma oportunidade para a gente desenvolver habilidades de vida. E às vezes, quando a gente se enxerga aqui capacitista, preconceituoso, em vez da gente cair na culpa, vamos tomar a postura da coragem e da responsabilidade, porque é exata. Ok, enxergar mais também não é legal. Então, deixa eu reformular. Agora eu tenho uma perspectiva mais Ampliação. ampla sobre o assunto. Então, quando a gente encontra isso, em vez da gente se culpar, que tal se a gente puder se responsabilizar, fazer Isso, alguma coisa que isso. seja, que inclua mais? Eu saio, assim, essa semana com mais vontade até de encontrar pessoas que têm algum tipo de deficiência para falar, me ensina, me fala, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, né? Como eu posso incorporar e incluir. E estamos aí, a gente tem várias pessoas com deficiências diversas na internet, produzindo conteúdos, oferecendo serviços, trabalhos, pessoas talentosíssimas, criativas, Maravilhosas. né? Eu acho que o maior aprendizado é conviver com essas pessoas diariamente, escutar o que elas têm a dizer. Acho que é isso. Excelente, Jéssica, muito Jéssica, obrigada pela muito sua obrigada. participação. Eu que agradeço, gente. Desculpa o atraso. Imagina! Desculpa o atraso. Muito obrigada, viu? Tudo Até certo. mais. Muito obrigada, pessoal, que nos acompanhou. Ellen, eu peguei as suas 3 mensagens aqui no particular na caixinha de perguntas. Nós estamos todas disponíveis. Então, muito obrigada, Beijo, Fê. Isa, mais uma vez. Eu Fiquem que em agradeço. paz. Tchau. Tchau.